Palmas para Ricardo Domingues, galera. Galera, boa tarde. Prazerzaço estar aqui hoje, gente. Deixa eu só pegar minha aguinha aqui. Obrigado, V4. Obrigado, elenco V4, né? Vou falar um pouquinho aqui da área que eu construí lá dentro da XP, a área de Revenue. Deve ser um termo novo para algumas pessoas aqui. Então, o que eu pensei aqui para hoje, né? Falar um pouquinho da minha história, contar de onde eu vim, como que, acho que até meu histórico, ele converge de alguma forma para essa estrutura de Revenue. Na sequência, falar como que isso se dá dentro do ambiente da XP, mas sempre, acho que conectando muito com o ambiente geral de negócios, né? Então, poxa, como uma área de Revenue pode ser conectada a qualquer tipo de negócio, tá? Já antecipo aqui, né? Revenue, eu gosto de pensar, é fazer growth da porta para dentro, tá? Então, growth, na maioria dos casos, a gente acaba pensando muito da porta para fora, né? O mar aberto, o primeiro cliente, né? A abertura de contas, né? Conhecer clientes. Mas tem uma série de mecanismos e modelos e processos que você consegue fazer para quem você já conhece, o cliente recorrente lá que o Daniel citou. E até o caso da tua pergunta, né? Como que eu consigo aumentar, então, a monetização também dentro do cliente que eu já tenho? Caso clássico de Revenue, né? Então, um viés muito de monetização de um lado e de recorrência do outro, né? E, bom, falando um pouquinho aqui da minha história, né? Então, meu nome é Ricardo Domingues, eu sou economista pela GV do Rio. O meu passado, em grande parte, é do mercado financeiro raiz, e eu gosto de falar isso, porque hoje eu não me considero do mercado financeiro raiz, considero que a XP é uma fintech, e trabalhei uns 7 anos em diferentes fundos e bancos de investimento. Zero ligado a marketing, tá? E eu acho que isso é bacana porque conecta muito com, acho que com o viés que a gente atua, né? Que é com viés, tem que ter uma componente de performance, uma componente financeira, qualitativa em tudo que a gente faz aqui, a componente científica em tudo que a gente faz aqui dentro de growth /revenue / marketing moderno, né? Trabalhei uns 7 anos nessa estrutura, então trabalhei num banco chamado BBM, quem investe deve conhecer o antigo Bahia, o fundo Bahia. Trabalhei num fundo chamado Polo e trabalhei na 3G. Na 3G, alguns devem conhecer, do Trio, né, da Ambev, da Heinz, etc. Eu trabalhei tanto no fundo como com o Trio, quanto numa das investidas do grupo, que é a Heinz. E há uns 4 anos atrás eu fiz a transição de carreira. Sempre gostei muito de tech, de startup. E comecei a trabalhar em marketing digital numa empresa chamada Red Ventures. Alguns devem conhecer. É uma das maiores empresas de marketing digital do mundo. Mais de 5 mil colaboradores. Ela basicamente toca o funil digital de grandes empresas globais, né? Então, sei lá, um Itaú, uma Apple, uma Amex contrata essa Red Ventures, essa empresa chamada Red Ventures, para tocar todo o funil, toda a operação digital dessas grandes empresas. Então, às vezes você não sabe, mas você está entrando no site do Itaú, itaú.com.br, sei lá, /cartões. Quem está operando aquele site não é o Itaú, é uma Red Ventures, tá? Por exemplo. Tem várias similaridades aqui com o business da V4 também. E aquilo foi uma escola para mim, né? Eu não conhecia nada de growth. E acho que foi ali que eu consegui conectar que, puxa, e isso eu carrego até hoje, né? É a combinação de ciência e arte que a gente faz, né? Então, talvez a minha primeira parte aí da minha carreira foi muito focado para o lado de ciência, de negócios, quant, dados, analytics. E a segunda parte lá no Red Ventures é essa componente mais artística, né? Então, de fato, da comunicação, né, do diálogo, de conectar, de construir marca, etc, etc, né, de performance, de mídia. E eu acho que o pano de fundo aqui da área de Revenue é exatamente essa, né, a combinação de ciência e arte. Né, então, todo lado de, poxa, entender o pulso do cliente, tanto através dos dados, mas também através das dores, essa é a parte artística, para transformar e para construir diálogos em receita para uma empresa. Né. Então, acho que a gente pode começar. Tá aqui comigo, né? Eu vou falar um pouquinho do contexto que eu vejo, né? E qual que é o pano de fundo para a construção de uma área de revenue que eu super recomendo, ou pelo menos é um approach, uma visão que faz super sentido para qualquer tipo de negócio, né? A gente tem que lembrar que a gente está navegando num ambiente ultra competitivo, né? Então a gente está aqui mesmo, em algum momento vocês estão sendo expostos a diferentes tipos de sinais, né? Então, porra, um push lá do teu banco, ou então uma mensagem no WhatsApp, ou então alguma coisa que passa na janela, um sino que toca lá fora. Então, a competição por atenção ela aumentou muito no tempo, né?
Existe uma necessidade de ouvir os clientes, né? Isso está central em qualquer discussão de marketing ou de negócios atual, né? Você precisa escutar o cliente está emitindo sinais o tempo todo contigo. Então, quando você está conversando com ele, eventualmente teu vendedor está conversando com ele, ele está emitindo uma série de sinais, né? Então, eventualmente uma dor, eventualmente, cara, qual que é o lifetime potencial que esse cara tem, ele está ali, talvez, colocando de forma entre linhas ali dentro do diálogo. E acho que a maioria das empresas não escuta esses sinais, tá? E terceiro, acho que componente aqui, pilar de contexto ultra importante, é que a gente está vivendo num cenário ultra competitivo, né? E cada vez mais agressivo. E acho que fala muito até com o que o Denner trouxe de você tem que cada vez investir mais, né? Porque o cenário é competitivo, teus competidores estão investindo mais, e tem uma notícia que é triste aqui, mas eu vou dar, o seu CAC tende sempre a aumentar. Né? Você tem que aparecer e se mostrar. Né? E como que você faz isso? Né? Então, e aqui eu acho que um pilar importante já inicial de revenue. Né? Qual que é, eu acho que o problema que a gente está debruçado? Né? Eu gosto de pensar que a gente está debruçado numa batalha naval. Alguns vão lembrar aí de você tem que escolher 2 coordenadas, mas eu gosto de pensar que a gente está debruçado sobre uma batalha naval de 3 dimensões, que é a mensagem certa, para o cliente certo, no canal e momento certo. Tá? Na medida em que você consegue combinar essas 3 coisas, a chance de você ganhar o jogo aumenta substancialmente. E a gente faz isso, obviamente, com o foco de maximizar a satisfação do cliente, a recorrência, e LTV, ultra relevante aqui para a gente, por meio de uma cultura de experimentação. Tá? Experimentação em altíssima escala. Então, acho que também conecta um pouco com o que o Denner trouxe. Você está investindo, você está comprando conhecimento. Né? E a experimentação, ela encurta barreiras. Né? Então, como que você consegue maximizar o teu aprendizado, maximizar o que conecta com o cliente, né? Qual que é o diálogo, qual que é a dor dele, qual que é o gatilho, e isso, claro, para cada tipo de cliente, que é a primeira dimensão ali, que é a segunda dimensão do cliente certo, de forma a maximizar esse teu resultado. Né? E aqui eu vou falar um pouquinho como que a gente faz isso, né? Então, como que é a estrutura lá dentro da XP, tá? A gente gosta de pensar que para fazer isso bem, a gente tem que ter 4 disciplinas ou 4 capabilities, né, skills, né, habilidades muito importantes. Né? Então, tem a habilidade clássica de marketing, né, que é criatividade, performance, essa veia de experimentação. Né? Então, é esse time que está transformando teses em diálogos com o cliente final. Você tem um time de negócios. Eu gosto de falar, né? Um time que tem que ter obsessão pelo problema e disciplina de execução. Né? Esse é o cara que está pensando, olhando o tabuleiro. Né? Você tem que sempre olhar o tabuleiro do jogo, o que teus concorrentes estão fazendo, o que tem de novo, como que está a performance, né? Esfregar bem, como eu gosto de falar, né? Esfregar os dados ali, as sutilezas dos dados. E aí entra uma terceira capability, que é o time de dados, que está zelando aqui para ter uma inteligência 360, conseguir atribuir qual que está sendo as alavancas que estão movendo o resultado aqui e dando direção para essa cadeia. E, por fim, um time de tecnologia que está construindo, traduzindo essas teses em impacto para o cliente na ponta final. Tá? Para quem conhece aí a estrutura clássica de CRM, eu acho que de uma grande empresa, eu diria que tem um depara perfeito entre o CRM clássico e essa área de tecnologia. Tá? E aqui a gente faz isso, acho que dentro da área de revenue a gente tem 2 grandes produtos. Então, do lado esquerdo a gente falou da estrutura, do lado direito, como que a gente faz agora, né? De fato, né? Como que isso se traduz na prática? Eu gosto de pensar que a gente tem 2 produtos. O primeiro a maioria vai conhecer, tá? Que são as campanhas estratégicas 360. Então, são campanhas, né? A típica campanha de marketing, né? São campanhas que têm início, meio e fim, com uma proposta de valor específica, talvez com uma oferta de preço, com um produto novo, um Black Friday, algum tema temporal. E o segundo, que eu acho que é a parte talvez mais desprezada dentro do mundo de marketing / vendas globalmente, tá? Que é o que eu gosto de chamar de jornada do cliente. Tá? Então, uma visão de ciclo de vida. Até agora a gente não falou de ciclo de vida, mas ciclo de vida é fundamental para a atuação de revenue. O que é o ciclo de vida? Né? É você entender os tempos e movimentos do cliente.
O cliente comprou, poxa, uma geladeira hoje, ele não vai comprar uma geladeira nos próximos 6 meses, talvez anos, na verdade, né? Qual que é a próxima oferta que eu devo fazer, né? Então, isso dentro de um business aqui como a XP é fundamental. Assim. O cara, ele tem um momento em que ele vai ter os eventos de liquidez, que ele vai ter recursos para investir. Ele fez uma aplicação agora, não necessariamente ele vai fazer amanhã. Então, é você entender os tempos e movimentos, aonde dentro de uma jornada macro, de uma jornada micro ele está, para você conseguir pensar qual que é a melhor oferta e qual que é a melhor ação, para onde você deveria levar esse teu cliente, dados os sinais que ele está te dando ali naquele momento, tá? O que eu gosto de pensar aqui na jornada do cliente, tá? Ele é um negócio que não é temporal, né? Ele não tem início, meio e fim. Ele é um negócio recorrente. Então, todos os clientes que começam a operar contigo, ou que começam uma relação contigo, eles fundamentalmente têm uma jornada, uma trajetória quase que clássica, né? Então vamos pegar o exemplo lá da XP, né? Qual que é a jornada clássica, né? O cara faz a primeira TED dele, para a gente é isso diferente do business clássico, né? Que, sei lá, um e-commerce, que é o que você está tentando otimizar uma compra. No nosso caso, a gente está tentando otimizar uma TED. É literal esse o nosso negócio. E aí, claro, essa é a primeira parte da jornada, né? Na sequência, a gente tem que fazer esse cara, beleza, mandou a TED. Tem cliente que manda a TED e não investe. O dinheiro fica parado lá. Ele mandou a TED, está inseguro para dar o próximo passo, né? O próximo passo dele normalmente é um produto simples, renda fixa simples, pouco sofisticado, naturalmente. A maioria dos clientes estão aprendendo, transitando para o mundo de investimento ali pela primeira vez. Então, a jornada dele tende a ser um produto simples, né? E essa é a jornada típica de todos os clientes que entram na XP. Então, ciclo de vida é isso, né? Uma vez ele investindo em renda fixa, a maioria dos clientes tendem a ter um segundo comportamento. Ele se sofistica, ele começa a se educar, ele está vendo um aumento de receita, um aumento de resultado, o dinheiro dele rendendo, e ele vai para um produto talvez um pouco mais sofisticado, né? E aqui acho que já fica uma reflexão interessante, né? Qual que é o ciclo de vida clássico do cliente de vocês, né? Em que momento ele está dentro da jornada dele? Qual que é a próxima oferta, né? Pegando o exemplo da churrasqueira, com certeza tem uma próxima oferta, né? O cara vai usar isso, na vida dele, né? Será que não tem... Viajando aqui rapidamente, né? Ele compra primeiro a churrasqueira. Será que você não deveria fazer uma recorrência de carvão? Viajando aqui, sei lá. Mas tem, né? Ele vai usufruir daquele bem na vida dele, nos próximos 5, 10 anos. E associado àquele fato, tem diferentes momentos. Então, sei lá, talvez daqui 1, 2 anos vai ter a primeira manutenção. Você pode já vender como um upsell. E assim vale para tudo que a gente faz. Vocês reparem que aqui em ciclo de vida não tem nada a ver com uma campanha. Não importa, é independente de, época de Black Friday, é independente de final do ano, é independente de um desconto em preço, é o momento que o cliente está na jornada dele. Tá? Esse eu acho que essa dimensão talvez seja mais subutilizada dentro do marketing digital. Então como que eu consigo conversar com o cliente de forma contextualizada, dado o momento que ele está. E aqui, eu acho que o problema que a gente está debruçado, que a gente se encontrou lá, e eu trouxe o problema da XP mais para, acho que, fazer meu ponto aqui e conseguir exemplificar de forma prática aqui o desafio de revenue, mas era esse problema que a gente encontrou. Estou na XP há 1 ano, tá? Basicamente, a empresa está organizada em produtos, né? Tem um produto de renda fixa, produto de renda variável, PJ, cartões, etc, etc. E o que a gente via é que todas essas áreas, todos esses produtos queriam falar com o cliente, né? Junto, né? Então, você tem lá um cliente e ele, assim, nenhuma visão conectada, né? Uma visão cliente, centralizada no cliente, e muito mais uma visão de produto para cliente, não de cliente para produto, tá? E o que a gente, o que isso gera, né? Um foco muito mais em relação comercial, né? Então, zero criação de relacionamento, ou de pensar exatamente em, qual que é a dor do cliente, como que eu adiciono valor para a vida dele, para o momento que ele está, etc, etc. Você mata uma visão de LTV de longo prazo. Tá? Aqui eu vou já fazer um segundo parênteses que eu acho bem relevante do que o Denner falou, e fazer uma associação também ao preço de uma ação. Né? Quando você olha o preço de uma ação, alguns devem conhecer, né, o que define o preço de uma ação. É o fluxo de caixa, numa simplificação aqui, obviamente, é o fluxo de caixa futuro que essa empresa vai gerar no tempo. Né? Então, você estima quanto que essa empresa vai gerar de fluxo de caixa, sei lá, em 30 anos,
traz a valor presente, não vou entrar no detalhe. E esse é o preço da ação hoje. Boa parte do valor de uma empresa está a partir, sei lá, do ano 2, do ano 3. É o fluxo de caixa lá do terceiro, quarto, quinto ano. Qual que é a associação que eu quero chegar aqui? A mesma coisa vale para o LTV. Quando você muda a tua noção de próxima venda e começa a pensar em construção de hábito, construção de relacionamento com o cliente, pensando no ciclo de vida dele, que vai manter aquele cliente contigo 30 anos, a próxima venda, se vai acontecer semana que vem ou daqui 2 meses, é irrelevante. Porque o LTV ele é muito mais gordo no longo prazo do que no curto prazo. Então, o LTV, de novo, né, ultra importante isso daqui. O LTV, se você conseguisse quebrar visualmente, né, quanto do LTV vem do longo prazo de um cliente saudável, quanto vem do curto prazo, o valor, tá, o 80-20, com certeza, está no longo prazo. E aqui eu acho que já vem uma historinha que eu gosto de pensar, a gente até gravou um episódio assim. A venda mais importante talvez seja a segunda, porque é a segunda onde você meio que chancelou ali, uma construção de hábito, né, uma construção de relacionamento, e talvez se abriu porta para você criar essa fidelização de longuíssimo prazo. Tá? E também fala com o exemplo lá da S&P 500, lá das maiores empresas globais. Ela consegue colocar muito mais CAC, porque ela sabe que o valor ela vai capturar no longo prazo. Mas isso vale para qualquer negócio, não só numa noção de LTV e CAC, não. Na padaria, você tem que colocar dinheiro hoje para vir amanhã. Né? Então, eu acho que essa noção, quando você vira a chave e captura essa noção, que o valor do LTV, né, essa noção de relacionamento vem no longo prazo, acho que você consegue ser muito mais permissivo dentro do investimento que você está fazendo. Você consegue ir muito mais, e isso te dá uma visão também de começar a olhar para bons clientes, né? E também te dá, quase que te cria o hábito, em termos de gestão mesmo, de deixa eu escolher aqui qual cliente que eu vou conseguir construir essa relação de longo prazo e extrair esse LTV longuíssimo, né? Tem cliente, acho que a maioria dos negócios que eventualmente estão aqui na sala, vai ter cliente que é o cliente lá que eu gosto de chamar de carona, né? Ele aparece numa promoção, provavelmente super incentivada, né? Você queima a margem, né, na maioria das promoções, e o cara nunca volta. Esse é um cliente que, poxa, você vai começar a aprender que esse cliente dificilmente eu vou conseguir ter essa visão de growth de longo prazo, né? De revenue, de monetização, de recorrência. Talvez esse não seja um bom cliente. Talvez ali, beleza, a iniciativa, sei lá, um Black Friday pode ter valor para uma injeção de resultado de curto prazo, mas quando você volta a olhar essa visão de longuíssimo prazo, é um atalho, porque o valor mesmo está em você conseguir monetizar, extrair o máximo daquela tua base no longuíssimo prazo. Né? Essa visão de produto e de receita de curto prazo também nos gerou um incremento massivo de comunicações. Então, em algum momento, a gente estava fludando a nossa base, e fludar é incomodar, né? Mais de 30 comunicações e chamadas e ligações para o cliente, etc, etc. Desgasta, mata esse longo prazo, mata essa componente de construção de relacionamento. E, obviamente, no nosso caso, né, que a gente opera os canais digitais da empresa, então e-mail, SMS, push, ou própria chamada do assessor, o cliente fica desgastado. Né? Então, um descaso dos canais aí, um desgaste clássico dos canais aqui. Tá? Como exemplo, o nosso open rate hoje é algo em torno de 30%. Open rate é a taxa de abertura dos e-mails que a gente manda. Tá? É uma taxa alta, dado o tamanho da nossa base e dado o setor que a gente está. Mas ela chegou a cair para algo em torno de 20%, tá? Em função desse incremento massivo. Então, também, né, equilibrar, né, aquilo que a gente falou agora há pouco. Né? Qual que é o canal e o momento certo para você entrar em contato com ele. Isso muda também muito a possibilidade, né, aumenta muito a probabilidade do cliente interagir com você. De novo, a visão de ciclo de vida. Né? Bom, o que a gente fez de diferente quando a gente começou a implementar Revenue? Né? A gente matou essa visão de produto-cliente. Né? A gente começou a pensar cliente para produto. Né? No nosso caso aqui, poxa, vamos pensar a cliente Maria, que é o centro. Né?
você consegue já ter uma visão hoje quais produtos vão engatar potencialmente com ela, né? Isso você consegue testar, a gente não precisa ir longe numa máquina como uma XP, no tamanho de uma XP, de eventualmente, sei lá, mandar um questionário ou ver se ela interage com um e-mail ou com um WhatsApp que você manda. Você consegue capturar isso via o próprio, eventualmente, vendedor que está na ponta final, né? Mapear exatamente qual que é o caminho aqui, qual que são as ofertas que podem fazer sentido para ela. E, se bem mapeado, com bom CRM, com captura de dados, esse é um parênteses super importante que eu vou fazer aqui. Essa captura de dados, ela acho que assusta eventualmente, a captura de dados, né? Parece um negócio, talvez meio, ter uma estrutura tech aqui gigantesca. Não é. Talvez eu acho que é um CRM simples, né? Sei lá, um RD Station da vida. Tem um campo. Você consegue, com o processo certo dentro de casa, e com um time bem treinado, cara, você consegue construir ali campos que vão te guiar e vai ajudar e potencializar qualquer iniciativa que você vai fazer na tua vida imensamente, né? Cada conversa que você tem com o teu cliente está capturando algum dado que vai te ajudar a balancear melhor essa batalha naval que a gente falou lá inicialmente, né? Qual que é a oferta certa, o momento, o canal, o cara nunca interage com o WhatsApp, então vou ligar sempre. O cara nunca me responde no telefone. Tudo isso deveria alimentar, deveria ser capturado, né? Isso tem valor de longo prazo, você saber isso do cliente. E foi isso que a gente fez, né? Então, olhando esses sinais dele, né, e com processos simples rodando, a gente conseguiu entender que essa cliente, a gente nunca ia conseguir vender seguros, a gente nunca ia conseguir vender cripto, nunca ia conseguir falar de tesouro direto com ela, e talvez a melhor conversa que eu tenho que ter com ela é de cartões. E aí a gente começou com isso, a conseguir construir uma relação de recorrência, né? E a gente pensa muito, né? Eu falei um pouco aqui de criação de hábito, né? Criação de hábito com o cliente. Então, produtos que estão associados a hábito ajudam muito nessa noção aqui de recorrência de longo prazo, tá? A gente implementou também o uso de estratégias de conversão sofisticadas e digital first. E aqui eu acho que começa o nosso episódio com a V4, nossa jornada com a V4. Então, como que a gente consegue, eu gosto de pensar em marketing digital como um temperinho de performance, né? Adicionar esse temperinho em tudo que a gente faz com o cliente. Esse tempero, né, se bem aplicado dentro de uma estratégia de vendas, de uma estratégia comercial, de uma estratégia de negócios, ela é ultra poderosa, assim. A gente consegue ver só via ajustes pequenos, eventualmente, cara, aumentar o teu potencial de venda em N vezes, né? Então a gente vê um exemplo bobo aqui, tá? Eventualmente e-mail, né? E-mail é um canal digital, acho que de entrada super importante. Eventualmente o subject do e-mail, né? O assunto do e-mail. O assunto do e-mail bem feito é a diferença entre você ter 200 clientes engajados com a tua mensagem ou ter 3.000 clientes, né? E aí varia do tamanho da base de vocês. Mas é um jogo de atenção, a gente falou isso lá no começo. Eu gosto de pensar um e-mail aberto, né? Um e-mail aberto por parte do cliente como uma resposta de telefone que você conseguiu do cliente na ponta final, né? Alguns de vocês devem ter uma operação de, sei lá, inside sales ou de vendas, né? E alguns de vocês devem sofrer com a quantidade de chamadas que você tem que fazer para conseguir eventualmente um contato, ou 2 contatos, enfim. O funil muda muito. Lá na XP, para conversar pelo telefone com um cliente, eu preciso fazer umas 8 chamadas. Tá? Então, deve ser, enfim, tem diferentes taxas. Agora, quando que eu vou conseguir conversar, fazer 5... O que eu preciso fazer, no meu caso lá da XP, para receber a resposta do telefonema de 5.000 clientes, por exemplo? Muito difícil, né? Com e-mail certo, contextualizado, você consegue atingir o mesmo impacto a uma fração do custo. Aí vamos lembrar lá da fórmula de LTV, CAC, blá, 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 né? Quanto que isso não melhora a minha operação, quanto que eu não consigo monetizar mais fazendo menos, com essa inteligência de canais contextualizada, né? E
Esse desenho ele um pouco exemplifica, né? Então, poxa, vamos focar no que realmente é importante para esse cliente, tira o resto, outras ofertas, outros produtos, outras categorias, outros canais, eles passam a ser uma distração, e você começa a construir hábito de longo prazo, tá? Expansão de canais, tá? Isso é um negócio, acho que meio óbvio, não é nada brilhante que eu vou trazer aqui, mas essa visão de canais, eu acho que também ela muda o jogo. O que é uma visão de canais, né? Você ampliar a camada, os potenciais caminhos que você consegue interagir com o teu cliente final, tá? Então, o WhatsApp é o mais óbvio, mais clássico. O WhatsApp bem operado, ele tem um poder aqui de fazer o que um time gigantesco de vendas não faz. A própria mídia bem operada, de Google, Facebook, ou outros canais, ela tem o potencial de fazer o que você precisaria de uma força de vendas infinitas para fazer. O próprio chatbot, usar melhor os espaços da interface. Eu tenho da interface que vocês têm, eu tenho um e-commerce. Estou usando bem os espaços, né? Espaço premium, né? Tenho lá, sei lá, 500 clientes que navegam lá no meu site todo dia. Eu estou com um e-commerce clássico aqui, beleza, mas tem espaços aqui que eu poderia eventualmente colocar iscas, no bom sentido, que vão conseguir me fazer abrir conversa com esses clientes, né? Ou capturar mais aprendizado de quem é esse cliente. Você conseguir capturar, né, o cliente que clicou, em um banner teu de determinada oferta, aquela é uma informação riquíssima para você pelo resto da vida do cliente, né? O cliente eventualmente aqui se interessa por, sei lá, por cimento, né? Por carvão. Cara, esse cliente, eu posso falar de carvão com ele, daqui a 2 anos eu tenho que ter essa informação, pode me agregar aqui no meu processo de vendas, né? E aqui agora eu vou passar um exemplo super clássico aqui, ou um exemplo bem emblemático de como que a gente fez isso, acho que na prática, tá? Essa inteligência de canais, de entender o cliente, etc, etc, tá? Esse daqui são 2 campanhas rigorosamente iguais, tá? Com uma mesma oferta. No nosso caso, não sei quem conhece o cartão XP, mas a gente tem um Investback 4%. A gente tem um Investback, nesse caso era Investback 4%. O Investback é como se fosse o cashback. Então, para tudo que você investe com o cartão XP, não quero fazer o jabá aqui não, quero só fazer o exemplo. Tudo que você investe com o cartão XP, 1% volta através de investimento para a tua conta. Análogo ao cashback, né? E nesse caso era uma campanha de Investback 4% para reativação de base. De novo, a noção de ciclo de vida. Tá? Clientes que estavam há mais de um mês sem usar meu cartão. Eu sei que cartão é um produto de hábito, eu entendo de ciclo de vida, é um produto que deveria fazer parte do dia a dia dele, né? Não tem um cliente que usa cartão dia sim, mês sim, 2 meses não, aí volta. Não, ele está usando da concorrência, sem nenhuma dúvida. Como que eu faço para fazer ele voltar a ter o hábito de operar comigo, né? Qual que é o gatilho aqui para eu conseguir fazer isso? E esse era o público da nossa campanha, tá? O que a gente fez para entender qual que é a mensagem que vai ressoar com o cliente, né? Trabalho, brilhante e super profundo de pesquisa. E aqui a gente pode ser bem criativo, tá? No nosso caso, a gente faz coisas do tipo, vou entrar no vídeo do YouTube de cartão e vou ver o que o povo está falando sobre o cartão XP. Ali parece bobo, mas ali tem as dores mais profundas ou os benefícios mais profundos que o cliente está vendo e que às vezes, você ali operando o teu negócio, você não captura, né, no dia a dia. No dia a dia é foda, né? Você está lá pensando 1 zilhão de coisas, mas ali quando você consegue zerar a tua cabeça e pensar fundamentalmente no que o cliente está falando, sentindo, cara, isso traz uma riqueza de informação inestimável. Então, a gente fez esse trabalho super profundo. No nosso caso, a gente faz pesquisa também com o cliente, manda questionário. Então, é algo que, em alguns casos, também pode ser feito. Super recomendo. Você aprende muito fazendo isso. E feito esse trabalho aqui, a gente começa a desenhar a campanha, né? A campanha de cima, ela é a campanha não, a iniciativa de cima, ela é uma iniciativa clássica que muitos negócios fazem, né? Eu até gosto de chamar de processo clássico, né?
Você manda lá um e-mail, no nosso caso a gente tem o SMS, a gente faz também, recomendo também, é um ótimo canal. E morreu aí. Poxa, um negócio super, super rico, né? Como Investback 4%, cara, se conseguir 4% de todas as suas compras de volta, pô, um benefício super, super rico. E a gente, poxa, explorou mal, né? A gente fez um e-mail, um lembrete do negócio super sexy, né? A gente poderia ter feito mais. E aí foi nesse momento que a gente pensou essa estratégia de baixo. Tá? Essa foi uma das primeiras iniciativas de revenue. Ela teve uma diferença de 1 mês entre cada uma. Mesma base, mesma oferta. O exemplo de baixo ficou construído também. Poxa, o time da V4 ajuda muito na construção desse tipo de coisa. Eu vou entrar em detalhes na sequência. Mas pensar esse tempos e movimentos, né, e adicionar esses elementos de growth, a gente conseguiu converter 2 vezes mais na de baixo do que a de cima. Tá? Com alguns, isso aqui não é que mudou de patamar o trabalho que a gente teve, não. Tá? Ajustes finos para duplicar o resultado em uma base que já estava martelada com aquela oferta, uma base que já estava desengajada, com uma mesma oferta, tá? Com um intervalo só de 1 mês. Isso aqui para a gente, poxa, brilhante. Você, em vez de, poxa, eventualmente colocar 10 mil pessoas para dentro, você colocou 30, 40 mil. No nosso caso, acho que foi isso, foi 3 vezes. Tá? E o que tem de interessante aqui, tá? Que é dentro desse approach de revenue, né, que é o processo inferior, é que a gente usou a pista toda. E eu gosto desse conceito, né, em growth, /revenue, /marketing digital, como usar a pista toda. Né? O que eu preciso fazer? Qual que é? Porra, levar até o limite aqui, para extrair o máximo de suco. O que eu tenho para fazer aqui dentro dessa ideia, dessa iniciativa, dessa oferta que eu tenho? E foi isso que a gente fez. Então, aqui na parte de baixo, a gente combinou 7 canais. Então, além do e-mail e do SMS que a gente mostrou ali no processo clássico, a gente adicionou mídia no Instagram, adicionou push do aplicativo, aquelas notificações. A gente adicionou aqui, no nosso caso, o assessor. Então, o assessor para a gente é o nosso agente de vendas, né? Então, combinação do offline com online também super poderosa. A gente adicionou vários elementos de growth aqui. Então, tem, por exemplo, o fake end, né, muito usado em lançamento. Porra, não, a campanha foi até hoje. Não, porra, aí acaba numa sexta-feira. Aí na segunda-feira, não, devido a, poxa, muita gente pediu de volta, a gente reabriu para alguns clientes, né, o descanso. Aí a reabertura, poxa, essa escassez também gera um resultado a mais. Durante essa régua, a gente criou múltiplos testes. Então, aquela primeira ali, ó, o teste ABCDE de subject de e-mail. Entre o melhor resultado de subject é o assunto do e-mail, né? Entre o melhor resultado o melhor assunto, o assunto que mais engajou, a gente teve um engajamento de 30% naquele primeiro e-mail. Nos 5 assuntos que a gente testou, tá? O que menos engajou foi um engajamento de como 10%. Então, às vezes, você mata... Aqui já tem uma reflexão super interessante. Né? Às vezes, você mata o potencial de uma iniciativa porque, puta, você errou. Você não usou o melhor assunto do e-mail. E, às vezes, puta, não é que a iniciativa era ruim. Cara, a proposta de valor é a mesma. Investback 4%. Você não ressonou. Eu gosto dessa palavra, né? Ressonar, né? Você não conectou com o cliente. E eu gosto muito de pensar isso porque acho que esse é o exemplo... Eu gosto de reforçar isso porque esse é o exemplo prático de como é importante experimentar aqui. Tá? Eu já vi muitas iniciativas com muito potencial sendo interpretadas ou sendo lidas como algo ruim, sendo que foi suboperado. Né? Você não validou, né, as tuas hipóteses, desculpe, e conseguiu ir para a rua com a melhor forma. Tá? Então, experimentação super importante. Um ponto aqui que eu quero trazer dessa iniciativa, que eu acho super interessante, tem uma sutileza no que o Denner falou aqui, que é sobre vendas e marketing, e a minha cabeça um pouco está dividida em 2 grandes mundos. Né? Quando eu olho o mundo de negócios, eu penso muito em produto e eu penso muito em distribuição. São 2 mundos muito diferentes. Né? O Denner colocou isso de outra forma, né, no exemplo lá da Ambev, mas acho que é o mesmo contexto aqui. Vocês vejam que aqui o produto é o mesmo, muda a distribuição. Né? Mudou a distribuição e você conseguiu fazer 2, 3 vezes mais. Então,
acho que ter essa mentalidade, né, dentro dessa disciplina de revenue, de começar a entender, cara, isso aqui é distribuição, estou focado em distribuição. O produto é dado, né? O produto já foi definido. Como que eu distribuo isso da melhor forma? Quem melhor distribui, normalmente é quem ganha o jogo. Então, a forma que você empacota, né, como que você vende, como que você conecta com o cliente, o momento, tudo isso muda o jogo, tá? E aqui eu vou trazer na prática, acho que a gente está encerrando, né? Tá. Trazer aqui na prática, poxa, então isso daqui talvez seja uma forma fria de ver uma campanha, né? Cada ponto é um canal, né? Mas na prática era dessa forma que a gente operava antes lá na XP, tá? Isso aqui é o que a gente chama de uma jornada de onboarding, né? É uma automação que quando o cliente termina o cadastro, a gente dispara essa régua para fazer o cara fazer a primeira TED dele. Isso aqui era o mundo antes lá da gente começar a jogar junto com a V4. Zero sexy, né? Porra, zero, negócio frio. Porra, sem ressaltar, porra, os níveis da informação, sem tentar entender qual que é a dor de cliente. Negócio feito, porra, parece Windows 95 isso daqui, né? Isso daqui é como que a gente fez na sequência, tá? Junto com 4 mãos com o time da V4, explorando vários elementos. Então, para isso aqui nascer, porra, a gente teve que combinar aquelas 4 disciplinas que a gente falou lá antes, né? Então, desde pesquisa do cliente, então entender aonde que ele está clicando, como ele clica, como que ele responde aos sinais que eu estou dando, entender quais são essas dores, então, e transformar isso em arte, né? Transformar isso em algo que encanta, que conecta, tá? Aqui o nosso resultado aumentou mais de 30% só por esse ajuste fino aqui de régua. E aumentar 30% aqui numa jornada de ativação é muita coisa, tá? Ajustes finos, né? Pô, mudei 1,5%, 30% é bastante coisa. A Rico é uma das marcas do grupo, aí eu esqueci de citar, mas é uma diferença muito grande. E começa a ficar muito interessante esse jogo, né? Já estou acabando aqui, mas vocês vejam que tem menos touch points aqui. Vocês vejam que tem aqui, a gente talvez ia até D30, pô, deve ter uns 9 e-mails aqui. Aqui a gente reduziu, né, concatenou, né, deixou ele mais próximo do curto prazo, que é o momento que o cliente está mais quente. De novo, essa visão de ciclo de vida, né? Você tentar capturar o cliente no que eu gosto de chamar de buying mode, né? Que o cliente está pensando naquilo. Porra, passado 30 dias, o cara já está em outra agenda, já desengajou, não converteu até então. Então, porra, vamos trazer toda a magia para os primeiros dias de forma muito mais assertiva, né? Para fazer isso é um baita trabalho de combinar dados. De novo, dados não precisa ser a coisa mais sofisticada do mundo. Pô, sei lá, data lake, sei lá, enviar informação para a nuvem, não. Um CRM simples te dá muito do que você precisa para fazer algo como isso. E dar vida para isso, né? Se colocar mesmo no lugar do cliente, com bastante empatia, para traduzir isso da melhor forma. Queria finalizar aqui com um dos principais aprendizados que a gente teve nesse período, e acho que foi o principal, acho que conclusão assim, que eu tive até nível pessoal, operando aqui faz um ano na XP e trabalhando super próximo do time da V4. É algo que parece óbvio, mas acho que também a gente pouco faz, que é escutar. A gente escuta muito pouco o cliente, eu acho, né? Então, a gente fala muitas vezes até, sei lá, em conversa de desenvolvimento pessoal, né? Não, tem que escutar mais. Cara, isso vale pra caramba numa relação cliente-empresa. A gente escuta muito pouco enquanto empresa, geralmente, o cliente, tá? E sempre tem uma sutileza ali na fala dele que, às vezes, pode mudar o jogo, tá? E é isso, meus caros. Queria agradecer. Não sei se ficou alguma pergunta, alguma dúvida.